O envelope pesava em suas mãos, mais pesado que o colar de diamantes que os convidados presumiam estar dentro. Lyra estava no centro do palco no salão de baile da mansão da família Mendes, centenas de olhos fixos nela, esperando sua reação ao presente generoso de aniversário de Beatriz. Ela rompeu o lacre. Não era uma escritura de casa. Não era um cheque. Era um acordo de divórcio já assinado pelo marido dela, Theo. A multidão arfou. Beatriz sorriu com desdém, erguendo sua taça de champanhe. Feliz aniversário, querida. Está na hora de tirar o lixo. Lyra não chorou, não gritou. Ela simplesmente sorriu. Um sorriso frio e aterrorizante que assombraria o Império Mendes por gerações. Porque Beatriz não sabia que Lyra não era apenas uma órfã sem um tostão. Ela era quem segurava o interruptor de destruição de toda a fortuna deles e estava prestes a apertá-lo. O lustre na mansão Mendes era tão grande que parecia uma explosão congelada de cristal. Abaixo dele, a nata da alta sociedade de São Paulo se misturava, suas risadas soando como vidro se quebrando. Era o 3º aniversário de casamento de Lyra e Theo, uma data que Beatriz Mendes, a matriarca da família, havia insistido em celebrar com uma gala que rivalizava com uma coroação real. Lyra Vale, tecnicamente Lyra Mendes. Embora Beatriz raramente usasse esse nome, estava perto da periferia do salão de baile, alisando o tecido de seu vestido azul marinho. Era um vestido modesto comprado pronto, que contrastava fortemente com os modelos haute couture usados pelas outras mulheres no recinto. Lyra conhecia seu papel. Ela era o caso de Caridade, a filha de bibliotecária por quem Theo Mendes, herdeiro da fortuna de navegação e logística dos Mendes, inexplicavelmente se apaixonara. Você parece que está esperando um ônibus, querida. Uma voz pingando veneno veio de trás dela. Lyra se virou e viu Beatriz Mendes se aproximando. Beatriz era uma mulher feita de aço e botox, envolta em um vestido dourado cintilante que custava mais que a casa da infância de Lyra. Mãe Mendes, disse Lyra mantendo a voz neutra. A festa está linda. Está? Não está? Beatriz girou seu martini. Não poupei despesas. Afinal, esta noite é uma noite pivotal para esta família. Ela olhou Lyra de cima a baixo, com desdém aberto. Onde está meu filho? Theo está discutindo a fusão com o Sr. Silva na biblioteca, respondeu Lyra. Beatriz estalou a língua. Sempre trabalhando. Ele tem que fazer isso, não tem? Alguém tem que carregar o peso deste legado. Certamente não é você. Lyra mordeu o interior da bochecha. Por 3 anos ela havia suportado isso. As cutucadas sutis, os insultos abertos, o jeito como a equipe era instruída a verificar sua bolsa antes de ela sair de casa. Theo sempre fora seu escudo, ou assim ela pensava. Ele era um menino de ouro, charmoso e fraco, que amava Lyra em particular, mas murchava sob o olhar da mãe em público. Está na hora dos discursos, anunciou Beatriz, estalando os dedos para um garçom que passava. Vai encontrar meu filho. Diga a ele que a mãe dele exige sua presença. 10 minutos depois, o salão ficou em silêncio enquanto Beatriz pegava o microfone no palco elevado. Theo estava ao lado dela, parecendo pálido. Ele não encontrava os olhos de Lyra. Lyra foi chamada ao palco pela mão bem cuidada de Beatriz. Venha, Lyra. Venha ficar ao lado do seu marido. Lyra subiu as escadas, o coração martelando um ritmo de alerta contra as costelas. Ela tomou seu lugar ao lado de Theo. Ele cheirava a uísque e medo. Theo, ela sussurrou. Ele se encolheu. Desculpe, Lyra. Amigos, parceiros, acionistas, trovejou Beatriz, sua voz projetando até o fundo do salão. Nos reunimos para celebrar 3 anos do experimento do meu filho. Um murmúrio de risadas nervosas percorreu a multidão. O casamento é um contrato, continuou Beatriz, seus olhos se fixando em Lyra. E como qualquer contrato de negócios, quando não serve mais aos melhores interesses da empresa, deve ser encerrado. Lyra, querida, decidi poupar você do trabalho de comprar um presente este ano. Então, consegui algo que vai mudar sua vida. Beatriz puxou um envelope creme grosso de uma caixa de veludo no púlpito. Ela o entregou a Lyra com um floreio teatral. Vá em frente. Abra. As mãos de Lyra tremiam. Ela olhou para Theo, implorando silenciosamente que ele interviesse, que parasse qualquer crueldade que sua mãe havia planejado. Mas Theo olhava para os sapatos, o maxilar tenso. Lyra rasgou o envelope. Dentro havia uma pilha de documentos legais. O cabeçalho era em negrito e inegável. Petição para a dissolução do casamento.
Ela virou a página. A assinatura de Theo já estava lá, datada daquela manhã. O silêncio no salão era absoluto. Então vieram alguns arquejos. Você assinou isso? Perguntou Lyra, a voz mal audível. Theo finalmente ergueu o olhar, os olhos molhados. Ela cortou o fundo, Lyra. Ameaçou congelar as contas. A fusão, a empresa precisa do capital. Eu não tive escolha. Sempre há uma escolha, disse Lyra, a voz endurecendo. Beatriz interveio, inclinando-se para o microfone. Você tem 1 hora para arrumar seus pertences pessoais. O carro está esperando para levar lá a um hotel simples na cidade. Paguei 3 noites adiantado. Considere como indenização. Beatriz riu, e para o horror de Lyra, alguns dos bajuladores na multidão riram junto com ela. Eles viam Lyra como uma intrusa, uma erva daninha no jardim bem cuidado deles, que finalmente estava sendo arrancada. Lyra olhou para os papéis, depois para a multidão e finalmente para Beatriz. O choque começou a recuar, substituído por uma clareza fria e afiada. Ela sentiu uma mudança dentro de si, uma trava mental se abrindo que ela havia mantido fechada por 3 anos para interpretar o papel de esposa simples e bela. Indenização, repetiu Lyra, a palavra com gosto de cinzas. Não faça uma cena, querida, sibilou Beatriz longe do microfone. Apenas vá embora. Você está acabada. Lyra endireitou a coluna. Ela não desmoronou, não implorou. Olhou Beatriz diretamente nos olhos. Você está certa, Beatriz, disse Lyra, a voz firme o suficiente para o microfone captar. Este casamento era um contrato, mas você deveria ter lido a letra miúda antes de violar. Lô. Ela deixou os papéis caírem no chão, girou nos calcanhares e saiu do palco. O som dos saltos clicando no piso de mármore ecoou como tiros. A chuva em São Paulo era implacável, espelhando o caos na mente de Lyra, enquanto o carro preto a deixava na calçada de um hotel simples na periferia da cidade. O motorista, um homem que ela conhecera por 3 anos, nem saiu para ajudar, lá com sua única mala. Ele simplesmente acelerou, ansioso para voltar ao calor da folha de pagamento dos Mendes. Lyra ficou na chuva, observando as luzes traseiras desaparecerem. Ela não tremia de frio, vibrava de adrenalina. Entrou no quarto simples, jogou a mala na cama e se sentou. Enfiou a mão no forro da mala e puxou um celular descartável que mantivera escondido desde o dia em que se casara com Theo. Discou um número de memória. Tocou 1, 2 vezes. Status. Uma voz profunda distorcida atendeu. Ativo, disse Lyra. O adormecido acordou. Inicie o protocolo 0. Houve uma pausa do outro lado. Tem certeza, fantasma? Uma vez que começarmos, não tem volta. Os Mendes serão liquidados. Beatriz Mendes acabou de me entregar papéis de divórcio como presente de aniversário na frente de 500 pessoas, disse Lyra, chutando os saltos molhados. Queime tudo, Mateus, mas devagar. Quero que eles sintam o calor antes de verem o fogo. Entendido. Bem-vinda de volta, chefe. Lyra desligou e caminhou até o espelho rachado no banheiro. Limpou a chuva do rosto. A Lyra Vale, que era uma filha tímida de bibliotecária, era uma fabricação, uma identidade de cobertura criada 5 anos atrás. A verdadeira mulher que a encarava era Lyra Vale, a arquiteta fundadora da Ether Sistemas, uma firma de equity sombra especializada em aquisições hostis e reestruturações corporativas. Ela havia se afastado de seu império, colocando seu segundo em comando, Mateus Cole, no controle, porque havia genuinamente se apaixonado por Theo Mendes durante um encontro casual em uma cafeteria. Quisera uma vida simples. Quisera ser amada por si mesma, não por seus bilhões. Esconder as garras, interpretar o papel de nora submissa e diminuir a sua luz para deixar Theo brilhar. E eles a trataram como um cachorro vira-lata. Theo não era apenas fraco, era um traidor. Ele conhecia os termos do acordo pré-nupcial deles, ou melhor, a falta de um. Assumira que ela sairia sem nada porque viera sem nada. Não sabia que o nome Vale era um fantasma e que o patrimônio líquido pessoal da esposa era o triplo do valor da Mendes Logística. Mas dinheiro não era a arma naquela noite. Informação era. Lyra abriu seu laptop, uma máquina robusta militar que mantinha escondida no fundo falso da mala. Logou no servidor interno da Mendes Logística.
Durante seu tempo na mansão, havia acidentalmente deixado pendrives conectados em várias portas no escritório de Theo em casa. Beatriz achava que ela era incompetente com tecnologia. Na realidade, Lyra estivera mapeando toda a infraestrutura digital deles, só por precaução. Ela acessou as finanças da fusão iminente com a Silva Logística. Era o acordo que Beatriz estava tão desesperada para proteger, o motivo pelo qual forçara Theo a divorciar-se de Lyra. Beatriz precisava do capital da Silva para encobrir um enorme desvio de verbas que vinha fazendo há anos. Vamos ver onde os corpos estão enterrados, sussurrou Lyra. Começou a digitar furiosamente. O código fluía de seus dedos como água. Contornou os firewalls, passando como fantasma pelo sistema. Encontrou em 20 minutos uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, chamada Horizonte Azul. Beatriz vinha desviando 15% dos lucros da Mendes Logística para ela por uma década, para financiar dívidas de jogo em Monte Carlo e pagar chantagistas sobre um escândalo de descarte de resíduos tóxicos no Atlântico. Lyra sorriu. Era pior do que imaginava. Beatriz não era apenas má, era criminosa. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mateus. A diretoria da Silva Logística se reúne amanhã às 9 para finalizar a fusão. Beatriz e Theo estarão lá. Lyra digitou de volta. Consiga-me um lugar nessa mesa. Como quem? Perguntou Mateus. Como a nova acionista majoritária da Silva Logística. Lyra fechou o laptop. Precisava de um novo guarda-roupa. Precisava de um corte de cabelo. A morena discreta com vestidos sensatos estava morta. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a cidade, mas Lyra já estava em movimento. Entrou em um salão de alto padrão ACT, exibindo um cartão black que ficara dormente por 3 anos. Corte curto, afiado loiro. Disse ao estilista, quero parecer que sou dona do lugar. 3 horas depois, saiu. Usava um terninho branco sob medida que custava mais que o carro de Beatriz. Seu cabelo era um bob platinado gelado e elegante. Os lábios pintados em um tom perigoso de carmim. Colocou óculos escuros grandes e chamou um táxi. Para onde, senhora? Para a Torre Mendes, disse Lyra. E não pare nos semáforos. A sala de reuniões no 40º andar da Torre Mendes oferecia uma vista panorâmica do skyline de São Paulo. Uma vista que Beatriz Mendes acreditava pertencer apenas aos mestres do universo. No momento, o clima dentro era tenso. A longa mesa de mogno estava ocupada pela diretoria da Mendes Logística de um lado e os executivos da Silva Logística do outro. Theo sentava ao lado da mãe, parecendo um homem diante de um pelotão de fuzilamento. Não dormira desde a gala. Beatriz, no entanto, estava em seu elemento. Andava atrás da cadeira de Theo, uma leoa guardando seu filhote. Embora o filhote tivesse 30 anos e estivesse inútil no momento. Cavalheiros, disse Beatriz, a voz suave como seda sobre cascalho. A sinergia aqui é inegável. A Mendes Logística tem a infraestrutura. A Silva tem a rede de distribuição terrestre. Juntos, dominamos o Sudeste. A temporária desagradabilidade com o status matrimonial do meu filho é apenas uma questão doméstica. Não tem nenhum impacto em nossa liquidez. O Sr. Silva, um homem pragmático com penteado e terno suspeitamente barato, inclinou-se para a frente. Beatriz, com todo respeito, o boca a boca diz que o divórcio de Theo vai exigir um pagamento significativo. Precisamos de garantia de que o capital dos Mendes não vai ficar preso em litígio de pensão. Eu garanto, Roberto, sorriu Beatriz finamente. A garota assinou um acordo pré-nupcial. Ela não ganha nada além das roupas do corpo. Agora vamos assinar. As pesadas portas duplas da sala de reuniões se abriram com força suficiente para bater nas paredes internas. O som foi como um trovão, silenciando o recinto instantaneamente. Todas as cabeças se viraram. De pé na porta, havia uma visão em branco. A mulher era alta, imponente, com cabelo loiro platinado cortado em um bob afiado como navalha que emoldurava um rosto de beleza gelada impressionante. Usava um terninho branco sob medida que gritava preço de 5 dígitos, e os olhos estavam escondidos atrás de óculos escuros grandes. Beatriz se eriçou. Quem é você? Esta é uma reunião fechada. Segurança. A mulher entrou na sala. O clique dos saltos preciso e ameaçador. Ergueu a mão e removeu lentamente os óculos escuros. Theo arfou, derrubando seu copo d'água.
Os cubos de gelo tilintaram alto na mesa de madeira cara. Era Lyra, mas não era a Lyra que ele conhecia. As bordas suaves haviam sumido. A hesitação havia sumido. Seus olhos, normalmente de um mel quente, pareciam âmbar congelado. Lyra, sussurrou Theo, horrorizado e mesmerizado. Beatriz se recuperou rapidamente, o rosto se contorcendo em um esgar. Você tem coragem de aparecer aqui. Gastou sua indenização em um corte de cabelo e um terno alugado. Saia antes que eu mande arrastar em você. Lyra nem olhou para Beatriz. Caminhou direto para a cabeceira da mesa, oposta ao Sr. Silva. Havia uma cadeira vazia reservada para um analista sênior que estava atrasado. Lyra puxou-a e sentou, cruzando as pernas elegantemente. Eu não faria isso, Beatriz, disse Lyra. Sua voz também mudara. O tom de bibliotecária mansa fora substituído por uma cadência autoritária ressonante que exigia atenção. É grosseiro expulsar a acionista majoritária. A sala ficou mortalmente silenciosa. O Sr. Silva pareceu confuso. Acionista majoritária? Senhora Mendes? O que significa isso? Na verdade, é senhorita Vale, corrigiu Lyra, colocando sua clutch de pele de crocodilo na mesa. E significa, Roberto, que desde as 4 da manhã de hoje minha firma, Ether Sistemas, adquiriu 51% das ações em circulação da Silva Logística via uma aquisição hostil noturna. Ela deslizou uma fina pasta manila pela mesa até Silva. Ele a abriu, os olhos se arregalando ao ler os documentos de aquisição. Seu rosto empalideceu. Meu Deus, respirou Silva. É verdade. As transferências, as compras de ações. Como isso é possível? Ether Sistemas. Afirma a sombra. Beatriz parecia ter engolido um limão. Você está mentindo. Você é uma ninguém sem um centavo. Theo, diga a eles que ela está mentindo. Theo apenas encarava a esposa, a boca ligeiramente aberta. Eu não sei quem é essa, murmurou sincero. Lyra os ignorou. Dirigiu-se aos executivos da Silva. Cavalheiros, a fusão proposta com a Mendes Logística está suspensa indefinidamente. Estou iniciando uma auditoria completa dos livros da Silva antes de prosseguirmos com qualquer parceria estratégica. Beatriz bateu as mãos na mesa, inclinando-se na direção de Lyra. Você não pode fazer isso. Este acordo é vida ou morte para nós. Lyra finalmente virou o olhar para Beatriz. Foi como abrir a porta de um freezer. Vida ou morte. Que dramático, Beatriz. Quase tão dramático quanto servir papéis de divórcio numa festa de aniversário. Lyra inclinou-se ligeiramente para frente, baixando a voz para que apenas os próximos à mesa ouvissem a ameaça. Estou apenas revisando o contrato. Você sabe como sou fã da letra miúda agora. Beatriz gaguejou. De onde você tirou esse dinheiro? Com quem você está dormindo? Lyra riu. Foi um som seco e humorístico. Ah, mãe Mendes, você sempre presume que o poder vem de um homem. Eu construí a Ether Sistemas há 5 anos. Eu valia 3 bilhões de reais no dia em que me casei com seu filho. Eu não queria o dinheiro de vocês. Eu só queria uma família. Ela se levantou lentamente, pairando sobre a matriarca sentada. Mas vocês tiraram isso de mim. Então agora vou tomar tudo o que vocês têm e começo com este acordo. Lyra virou-se para os diretores atordoados. Esta reunião está encerrada. Roberto, minha equipe entrará em contato para a transição. Colocou os óculos escuros de volta, girou nos calcanhares e saiu da sala de reuniões silenciosa, deixando o cheiro de perfume caro e devastação total para trás. Lyra estava diante da janela do chão ao teto do penthouse que comprara 3 horas antes. Ocupava os 2 últimos andares da Agulha, o prédio residencial mais novo e alto de São Paulo, com vista direta para a mais antiga e menor Torre Mendes. O apartamento era esparso, decorado em cromo minimalista e couro preto. Era frio, eficiente e desprovido de sentimentalismo, exatamente como ela se sentia por dentro. Atrás dela, 3 monitores enormes estavam montados em uma mesa de vidro, rolando linhas de código verde e dados financeiros. Matheus Cole, seu diretor de operações na Ether Sistemas, estava no teclado. Matheus era um homem grande como um urso, cabeça raspada e intelecto que rivalizava com o de Lyra. Era a única pessoa no mundo que conhecia toda a extensão de suas operações. A aquisição da Silva está consolidada, relatou Matheus, a voz um ronco baixo. Nós controlamos a cadeia de suprimentos que eles tanto desejavam. Bom, disse Lyra,
observando a chuva riscar o vidro. Qual o status da liquidez dos Mendes? Mateus digitou algumas teclas. Um gráfico apareceu na tela central mostrando uma tendência acentuada para baixo. Eles estão sangrando caixa. Beatriz tem movido dinheiro freneticamente a manhã toda, tentando cobrir o buraco deixado pela fusão fracassada. Está puxando de contas pessoais, fundos de liquidação, tudo. Ela já está mexendo nas contas das Ilhas Cayman? Perguntou Lyra. Ainda não. Está com muito medo. Sabe que se tocar no horizonte azul pode acionar alarmes na Receita Federal. Logo ela vai ficar desesperada o suficiente, disse Lyra. Aperte mais. Chame os empréstimos de curto prazo que a Ether mantém contra a frota de navios deles. Diga aos bancos que vemos a Mendes Logística como um passivo de alto risco. Isso vai secar o fluxo de caixa operacional em 48 horas, alertou Mateus. Eles não vão conseguir nem abastecer os navios. Faça isso. Lyra virou-se da janela. A adrenalina da sala de reuniões estava diminuindo, substituída por um vazio profundo e doloroso no peito. Vira o olhar nos olhos de Theo. Não era só choque, era traição, como se ela fosse o monstro. Ele parecera tão patético sentado ao lado da mãe. O menino de ouro, manchado e opaco. Odiava que parte dela ainda quisesse confortá-lo, dizer que era só um pesadelo. Mas a memória da gala, a humilhação pública queimou a suavidade. Seu celular descartável vibrou na mesa. Estivera vibrando sem parar por horas. Era Theo. Mateus olhou para o telefone, depois para Lyra. Ele é persistente. 34 chamadas. Lyra encarou o nome piscando. Deixe ele suar. Vibrou de novo e de novo. Finalmente, com um suspiro de irritação que mascarava uma turbulência mais profunda, Lyra pegou o telefone e atendeu. Você tem 30 segundos para me convencer a não bloquear este número para sempre, disse ela friamente. Lyra, meu Deus! Lyra, por favor. A voz de Theo estava rouca, engasgada com lágrimas. Eu não entendo o que está acontecendo. Mamãe está gritando. Os bancos estão ligando. Tudo está desmoronando. Bem-vindo ao mundo real, Theo. Está frio fora da bolha, não está? Lyra, quem é você? Aquela mulher na sala de reuniões. Aquela não era minha esposa. Sua esposa morreu naquele palco ontem à noite, Theo. Você a matou quando assinou aqueles papéis para salvar sua herança. Eu disse que não tive escolha. Ela ia me arruinar. E agora eu vou arruinar você. Poético, não é? O silêncio se estendeu entre eles. Ela conseguia ouvir a respiração trêmula dele do outro lado. Por favor, sussurrou ele. Preciso te ver. Só 10 minutos. Preciso entender. Se você algum dia me amou, me dê 10 minutos. Lyra fechou os olhos. O se você algum dia me amou foi um golpe baixo. Também foi eficaz. Hoje à noite, 22, no bar Obsidiana no bairro Boêmio. Venha sozinho. Se ouvir o motorista da sua mãe ou qualquer segurança, eu sumo. Desligou antes que ele pudesse concordar. Jogou o telefone no sofá. Mateus ergueu uma sobrancelha. Isso é sábio, chefe? Ele está radioativo agora. Preciso olhar nos olhos dele, disse Lyra, caminhando para a suíte do quarto para se trocar. Preciso ter certeza de que ele está destruído antes de acabar com eles. Às 22 em ponto, Lyra entrou no Obsidiana. Era um lugar escuro e atmosférico, todo em veludo preto e iluminação âmbar suave, projetado para casos ilícitos e transações silenciosas. Theo já estava lá, sentado em um reservado no canto. Parecia destruído. O terno caro estava amarrotado, a gravata afrouxada e os olhos injetados. Segurava um copo de bebida escura. Quando a viu, ele se levantou pela metade, a expressão uma mistura de esperança e terror. Lyra não sorriu. Deslizou para o reservado oposto a ele, mantendo distância. Você está péssimo, disse ela. Lyra? Ele estendeu a mão para a dela sobre a mesa, mas ela puxou de volta bruscamente. Ele se encolheu. Eu não sei por onde começar. O dinheiro, a empresa. Você é dona da Ether? Por que não me contou? Teria feito diferença? Perguntou Lyra. Você teria enfrentado Beatriz se soubesse que eu era mais rica que ela? Ou simplesmente deixaria ela tentar me manipular pelo meu dinheiro, em vez de me descartar por não ter nenhum? Theo olhou para sua bebida. Eu te amei, Lyra. Isso foi real. Os últimos 3 anos foram reais. Foram? Porque parecia que eu estava fazendo um teste para um papel que nunca conseguiria. O papel de esposa adequada dos Mendes. Minha mãe. Ela é impossível.
Você não sabe como é crescer sob o controle dela. Ela controla tudo, faz você se sentir sufocado. Eu sei exatamente como é, Theo. Morei naquela casa por 3 anos. Lyra inclinou-se mais perto, os olhos perfurando os dele. Mas aqui está a diferença entre nós. Quando ela tentou me sufocar, eu aprendi a respirar debaixo d'água. Você simplesmente se afogou. Theo olhou para o lado, a vergonha colorindo suas feições. O que você quer, Lyra? Isso é só vingança? Quer nos ver na rua? Eu quero justiça, corrigiu ela. Beatriz vem administrando aquela empresa como uma organização criminosa há anos. As propinas, os cortes ambientais, o desvio de verbas. A cabeça de Theo se ergueu. Desvio de verbas? Isso não. Mamãe pode ser cruel, mas não é uma ladra. Lyra riu, um som áspero no bar silencioso. Puxou um papel dobrado da clutch e deslizou pela mesa. Era um extrato bancário da Horizonte Azul nas Ilhas Cayman. Ela vem tirando 15% do topo desde antes de nos conhecermos, disse Lyra. Centenas de milhões, Theo, escondidos enquanto ela me dava lições sobre o custo de arranjos florais. Theo encarou os números, o rosto cinzento. Eu não sabia. Não sabia? A voz de Lyra caiu para um sussurro afiado como navalha. Olhe a 2ª página. A assinatura de autorização nos documentos de transferência dos últimos 2 anos. Theo virou a página. Sua respiração falhou. Ali no fundo estava sua assinatura. Theo Mendes. Não, arfou ele. Eu nunca assinei isso. Nem sei o que é Horizonte Azul. Beatriz é esperta, disse Lyra, a voz desprovida de simpatia agora. Ela colocou as contas mais novas no seu nome. Fez você assinar pilhas de documentos, relatórios corporativos rotineiros. Tenho certeza de que ela chamou de rotina. Você nunca leu. Apenas fez o que a mamãe mandou. Theo ergueu o olhar, os olhos arregalados de pânico cru. Isso é prisão. Fraude federal. Sim, é. Ela me armou. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Agora minha própria mãe me armou como bode expiatório. Ela sabia que as paredes estavam se fechando. Precisava de um culpado. Quem melhor que o filho que nunca questiona? Theo estendeu a mão novamente, agarrando o pulso dela dessa vez, o aperto desesperado. Lyra, você tem que me ajudar. Você tem todo esse poder, toda essa informação. Você pode fazer isso sumir. Por favor, eu faço qualquer coisa. Assina o que você quiser. Não me deixe ir para a prisão por ela. Lyra olhou para a mão dele em seu pulso, depois para o rosto manchado de lágrimas. Por um segundo, lembrou o homem que a pedira em casamento num jardim, prometendo protegê-la. Aquele homem se fora. Lentamente soltou os dedos dele de seu pulso. Você assinou os papéis do divórcio, Theo. Fez sua escolha. Está do lado dela da linha agora. Levantou-se, pairando sobre ele no reservado escuro. Sugiro que consiga um advogado muito bom. Embora com os bancos congelando seus ativos amanhã de manhã, não sei como vai pagar um. Jogou uma nota de R$ 50 na mesa para cobrir as bebidas. Adeus, Theo. Saiu para o ar fresco da noite. Não se sentiu triunfante, apenas vazia. Mas a besta exigia ser alimentada, e Beatriz Mendes ainda estava de pé. Era hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, a primeira página do jornal principal de São Paulo não trazia o relatório do tempo ou política local habitual. Em vez disso, uma manchete massiva dominava. Império Mendes manchado. Alegações de fraude abalam um gigante da logística. Beatriz Mendes sentava em seu canto do café da manhã, as mãos tremendo tanto que a xícara de porcelana tilintava contra o pires. Não usava maquiagem, uma raridade para uma mulher que normalmente não seria vista pela própria equipe sem base completa. Seu rosto estava pálido, as linhas de idade de repente profundas e marcadas, não mais escondidas por cremes caros ou iluminação. Isso é calúnia, sibilou ela, jogando o jornal no chão. Chame meu advogado. Chame o Silva. Chame qualquer um que possa parar isso. Do outro lado da mesa, Theo sentava com a cabeça nas mãos. Não trocara de roupa desde a noite anterior. Parecia um fantasma assombrando a própria vida. Não tem como parar, mãe, disse Theo a voz oca. Eu tentei te avisar. Lyra não está brincando. Ela está executando uma demolição. Ela é uma ninguém, gritou Beatriz, levantando e andando pela sala. Uma caçadora de fortuna. Filha de bibliotecária. Eu deveria ter investigado ela melhor. Você deveria ter tratado ela com respeito, disse Theo baixinho. Beatriz girou para ele.
Não ouse me dar lições. Fiz isso por nós, para manter este teto sobre sua cabeça. E agora você deixou ela te manipular com documentos falsos. Eles não eram falsos, mãe, disse Theo, finalmente erguendo o olhar. Seus olhos estavam mortos. Fui ao banco hoje às 8. Minhas contas estão congeladas. Todas elas, o gerente do banco. Ele me olhou como se eu fosse um criminoso. Mostrou os registros de transferência. Você usou minha chave de assinatura digital. Moveu 12 milhões de reais só no mês passado para o horizonte azul. Beatriz congelou. A cor drenou ainda mais de seu rosto. Foi necessário. A crise de liquidez. Você me armou, sussurrou Theo, seu próprio filho. Antes que Beatriz pudesse inventar uma mentira, o som de sirenes cortou o ar da manhã. Não era o barulho distante do trânsito da cidade. Estava perto, alto e se multiplicando. O guincho de pneus no cascalho ecoou pela longa entrada da mansão Mendes. Beatriz correu para a janela. 3 SUVs pretos e 2 viaturas policiais cercavam a entrada principal. Homens em jaquetas com letras amarelas em negrito nas costas PF saíam, armas baixas, movendo-se com precisão tática. Não, arfou Beatriz, agarrando as cortinas. Não, não, não. Eles não podem vir aqui. Isso é propriedade privada. A porta da frente explodiu aberta com um baque pesado. O som de vozes gritando encheu o foyer cavernoso. Agentes federais, mandado de busca, ninguém se mexa. No penthouse da Agulha, Lira assistia à cena se desenrolar em um feed de notícias ao vivo. Um helicóptero de notícias circulava a propriedade Mendes, transmitindo a batida para toda a cidade. Está acontecendo rápido, disse Mateus, de pé atrás da cadeira dela. O Ministério Público não perdeu tempo. As evidências que enviamos sobre as violações de descarte tóxico no Atlântico foram suficientes para o mandado. Mas a prova do desvio foi o prego no caixão. Lira observou enquanto uma figura era levada da casa algemada. Era Theo. Parecia atordoado, tropeçando ligeiramente enquanto um agente o guiava para um carro que esperava. Não resistiu, apenas parecia derrotado. Um momento depois, Beatriz emergiu. Não ia quieta. Gritava com os agentes, chutando o ar, o hobby de seda esvoaçando. Foram necessários 2 agentes para conter. Lá e forçar, lá para o banco traseiro de um veículo separado. Ela está lutando até o amargo fim, notou Lira, o rosto impassível. Você está satisfeita? Perguntou Mateus gentilmente. Lira olhou para a tela, para a casa onde passara 3 anos sendo menosprezada, ignorada e abusada emocionalmente. Viu o jardim onde não lhe permitiam plantar flores porque destoavam da estética. Viu a varanda onde chorara silenciosamente na noite de núpcias, porque Beatriz dissera que ela não era digna do nome da família. Ainda não, disse Lira. Isso é só a prisão. Eles têm advogados caros. Vão pagar fiança até o meio-dia. Beatriz vai girar isso. Vai culpar um contador rebelde, ou vai culpar Theo inteiramente. Ela é uma sobrevivente, Mateus. Baratas sempre sobrevivem ao primeiro pisão. Então qual é a próxima fase? Lira virou-se da tela. Tomamos a casa. Tomamos o legado. Ligue para o banco que detém a hipoteca da mansão Mendes. A Ether Sistemas está comprando a dívida. 3 dias depois, a tempestade midiática estava no auge. Beatriz Mendes de fato pagara a fiança, postando um valor que provavelmente liquidara as últimas joias legítimas. Theo também fora liberado, pendente de investigação, mas entrara em esconderijo. Beatriz, no entanto, partiu para o ataque. Agendou uma entrevista ao vivo com um programa popular de São Paulo. Pretendia se pintar como vítima de uma vendetta corporativa orquestrada por uma ex-nora vingativa. Lira sentava em seu penthouse, vestida com um hobby, esperando. Ela entra ao vivo em 5, disse Mateus, preparando o feed. Na tela, Beatriz sentava diante do apresentador, fora arrumada por uma equipe de gerenciamento de crise. Usava um terninho pastel suave, o cabelo perfeito, e enxugava os olhos secos com um lenço. É de partir o coração, verdadeiramente, disse Beatriz ao apresentador, a voz tremendo perfeitamente. Acolher uma garota em sua casa, tratá-la como filha, só para descobrir que ela era uma espiã corporativa o tempo todo. Lira Vale, ou seja lá como ela se chama, casou com meu filho unicamente para infiltrar nossa empresa. Plantou aqueles arquivos, hackeou nossas contas. Isso é terrorismo doméstico, puro e simples. O apresentador assentiu com simpatia. E as alegações de desvio de verbas
São fabricações. Beatriz declarou. Documentos deepfake criados pela firma de alta tecnologia dela. Meu filho, meu pobre filho ingênuo, foi manipulado por essa mulher. Ela é uma predadora. Lira pegou o telefone. Discou o número do produtor do programa, uma linha direta que Mateus conseguira mais cedo naquele dia. Passe para mim, disse Lira. Vocês queriam o exclusivo? Tem o exclusivo. Na televisão, o apresentador pausou, pressionando o fone de ouvido. Seus olhos se arregalaram. Olhou para Beatriz, depois para a câmera. Sá Mendes, disse o apresentador, a voz vibrando de empolgação. Na verdade, temos Lira Vale na linha agora mesmo. Ela quer responder. A máscara de Beatriz escorregou. Por um segundo, puro terror cruzou seu rosto antes de recuperar a compostura. Não tenho nada a dizer àquela mulher. Coloque na linha, comandou o apresentador à sala de controle. A voz de Lira encheu o estúdio e milhões de salas de estar pela cidade. Era calma, clara e aterrorizantemente razoável. Boa noite, Beatriz, disse Lira. É uma performance adorável. Quase me convenceu. Você é uma mentirosa e uma ladra, gritou Beatriz para o teto, sem saber para onde olhar. Podemos debater meu caráter mais tarde, disse Lira. Mas agora, acho que os espectadores podem se interessar pela gravação de áudio do seu escritório em 12 de novembro de 2023, o dia em que se encontrou com o senador para as permissões de zoneamento do novo porto. Beatriz ficou branca. Isso é escuta ilegal. Na verdade, corrigiu Lira. Theo gravou no celular porque estava preocupado que você estava indo longe demais. Foi enviado para o servidor em nuvem da família, ao qual, como esposa dele, eu tinha acesso. Não ouse, avisou Beatriz. Rode a fita, Mateus, disse Lira para seu diretor de operações, que simultaneamente conectou o arquivo de áudio na transmissão, sobrepondo o delay da estação. A voz de Beatriz Mendes encheu as ondas, clara e inegável. Não me importo com as áreas úmidas, senador. Apenas enterre o relatório. Vou transferir 50 mil para sua campanha de reeleição amanhã de manhã. Só garanta que o inspetor do IBAMA feche os olhos. Se tivermos que despejar o lodo à noite, despejamos à noite. Quem se importa se alguns peixes morrem? Tem uma fusão para garantir. O silêncio no estúdio era absoluto. O apresentador parecia ter testemunhado um assassinato. Isso é IA, gaguejou Beatriz, levantando. É falso. A equipe de perícia da PF está verificando os metadados enquanto falamos, disse Lira friamente. Beatriz, olhe o ticker de ações na parte de baixo da tela. Beatriz olhou. Mendes Logística queda de 45%. Negociações suspensas. Você está acabada, Beatriz, disse Lira. Os acionistas estão processando. O IBAMA está a caminho e o banco acabou de vender a hipoteca da sua mansão. Você tem 24 horas para desocupar as instalações. Beatriz encarou a câmera, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água, antes de simplesmente desabar de volta na cadeira, a luta finalmente deixando seu corpo. Lira desligou o telefone. Não sorriu. Apenas serviu um copo d'água. A torre havia caído. Agora ela tinha que limpar os escombros. A chuva voltara a São Paulo, um pano de fundo apropriado para a morte de um império. A mansão Mendes, outrora um farol de riqueza inabalável, agora parecia um túmulo. Os portões, normalmente guardados por homens severos de terno, estavam abertos. Um caminhão de mudança estava estacionado desajeitadamente no gramado impecável, os pneus abrindo sulcos na grama. Lira trouxe seu carro pela entrada. Desta vez não estava em táxi ou carro de luxo. Dirigia seu próprio Porsche 911 Vintage, um carro que comprara com seu primeiro milhão anos atrás e mantivera guardado. Saiu, abrindo um guarda-chuva preto. Subiu os degraus de pedra. A porta da frente estava aberta. Os carregadores carregavam caixas, móveis e pinturas. Os homens da penhora eram eficientes. Não se importavam com o valor sentimental de um vaso Ming, apenas com seu preço em leilão. Lira entrou no foyer. O grande lustre estava escuro. A casa cheirava a poeira e papelão. Encontrou Beatriz no salão principal. A matriarca estava sentada em uma cadeira dobrável de plástico, a única peça de mobiliário restante no recinto. Encarava o espaço vazio acima da lareira, onde um retrato do falecido marido costumava ficar. Beatriz parecia menor. O terninho pastel da entrevista estava amassado, seu cabelo estava despenteado,
Segurava um copo de uísque na mão, sem descanso, aparentemente sem se importar que pingava condensação no piso de madeira nobre. Você veio para se gabar, disse Beatriz sem se virar. A voz rouca. Eu vim inspecionar minha propriedade, respondeu Lyra, fechando o guarda-chuva e sacudindo a chuva. Fechei o contrato esta manhã. O banco estava ansioso para se livrar de um ativo problemático. Beatriz riu, um som áspero e irregular. Você comprou a casa. Claro que comprou. Quer dormir na minha cama? Usar minhas roupas? Vou queimar a cama, disse Lyra, caminhando para o centro do salão. E vou transformar esta casa em um abrigo para famílias desalojadas. Acho que está na hora de o legado Mendes realmente fazer algo de bom pela comunidade, não acha? Beatriz se levantou lentamente, balançando um pouco. Virou-se para encarar Lyra. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de um ódio tão puro que era quase impressionante. Você acha que ganhou, cuspiu Beatriz, mas nunca será uma de nós. Seu lixo de dinheiro novo com talão de cheques. Você não tem pedigree. E olhe onde seu pedigree te levou, retrucou Lyra, gesticulando para o salão vazio. Sozinha, falida, indiciada. Eu ainda tenho meu filho, zombou Beatriz. Theo vai voltar. Ele sabe que fiz tudo por ele. Theo está atualmente no escritório do procurador federal fechando um acordo de delação, revelou Lyra suavemente. Está testemunhando contra você, Beatriz. Em troca de imunidade nas acusações de fraude, está entregando tudo. Os registros de propina, os códigos das contas offshore, as datas dos despejos ilegais. Beatriz se encolheu como se tivesse levado um tapa. Ele não faria isso. É fraco, mas não é um traidor. Ele não é um traidor, é um sobrevivente. Finalmente aprendeu a lição que você ensinou. Proteja-se a todo custo. Você o fez assim. Beatriz afundou de volta na cadeira, o copo escorregando dos dedos e se estilhaçando no chão. Nem olhou para os cacos. A realização finalmente a atingiu. Não havia perdido só o dinheiro. Perdera sua dinastia. Estava verdadeiramente sozinha. Por quê? Sussurrou Beatriz. Por que ir tão longe? Você poderia ter simplesmente se divorciado e aceitado o acordo. Por que destruir tudo? Lyra caminhou mais perto, os saltos clicando na madeira, o mesmo som que ecoara quando saíra do palco na festa de aniversário. Porque você não queria só que eu fosse embora, Beatriz. Queria me humilhar. Queria me fazer sentir pequena para se sentir grande. Você trata as pessoas como lenços descartáveis. Eu precisava te mostrar que algumas pessoas são feitas de material mais resistente. Lyra enfiou a mão na bolsa. Puxou um único envelope creme. Parecia exatamente igual ao que Beatriz lhe dera na festa. Estendeu-o. O que é isso? Perguntou Beatriz, olhando-o com cautela. Um processo? Não, disse Lyra. É um presente. Chame de pacote de indenização. Beatriz pegou o envelope com dedos trêmulos. Abriu. Dentro havia uma única passagem de avião e um folheto. Uma passagem só de ida para Fortaleza, explicou Lyra. Há uma comunidade de aposentadoria modesta lá, os Palmares Dourados. Paguei por um pequeno apartamento-estúdio por 1 ano. Está completamente mobiliado. Não é o Copacabana Palace, mas é melhor que prisão federal. Se você deixar o país hoje, o MP pode extraviar seu processo por tempo suficiente para você desaparecer. Mateus tem algumas conexões. Beatriz olhou para a passagem, depois para Lyra. Você está me deixando ir. Não estou fazendo por você, disse Lyra, a voz ficando gelada. Estou fazendo por Theo. Ele não precisa da culpa de visitar a mãe na prisão pelo resto da vida. E não quero você na minha cidade. Quero você longe. Irrelevante. Esquecida. Esquecida, murmurou Beatriz. Era um destino pior que prisão para uma Mendes. O carro está lá fora, disse Lyra. Pegue suas coisas. Se não estiver fora em 10 minutos, chamo os agentes de volta. Beatriz se levantou. Apertou a passagem contra o peito. Olhou ao redor do salão vazio uma última vez, despojada de sua glória, despojada de seu poder. Olhou para Lyra, abriu a boca para falar, talvez para amaldiçoá-la ou agradecê-la, mas não encontrou palavras. Simplesmente assentiu, virou-se e saiu pela porta para a chuva, uma rainha exilada de seu próprio reino. Lyra a observou ir. Quando a porta da frente clicou fechada, o silêncio na casa mudou. Não era mais opressivo, era apenas vazio, uma tela em branco. Lyra respirou fundo. Seu telefone vibrou.
Ela está no carro, relatou Mateus. Está indo para o aeroporto. Bom, disse Lyra. E Theo, ele está pedindo para te ver. Lyra olhou para o lugar onde o retrato costumava ficar. Diga a ele para me encontrar na gala. A gala? Mateus soou confuso. A festa de aniversário foi há uma semana. Não. A gala dos novos começos no próximo sábado aqui na casa. Convide todo mundo. A diretoria, a imprensa, os snobs da sociedade que riram de mim. Tenho um último anúncio a fazer. O que você está planejando, chefe? Fechamento, Mateus. Fechamento total. Uma semana depois, a entrada da propriedade, agora conhecida como antiga Mansão Mendes, estava lotada de carros de luxo. Mas a atmosfera era marcadamente diferente da festa de aniversário que ocorrera apenas 10 dias antes. A energia rígida e temerosa que Beatriz Mendes cultivara havia sumido, substituída por um zumbido de curiosidade elétrica e expectativa nervosa. Lyra renomeara o evento como Gala dos Novos Começos. Convidara exatamente a mesma lista de convidados da festa de aniversário. Toda socialite, todo CEO, todo amigo que rira quando Beatriz lhe entregara os papéis do divórcio. Todos vieram. Claro que vieram. Estavam apavorados de não vir. Lyra estava no topo da grandiosa escadaria, o exato lugar onde fora humilhada. Mas a mulher que estava ali agora não tinha nenhuma semelhança com a vítima no vestido azul marinho. Lyra usava um vestido de veludo verde esmeralda profundo que abraçava seu corpo como uma segunda pele, com uma fenda que subia perigosamente alto na coxa. Em volta do pescoço, um colar de diamantes que valia mais que o PIB de um pequeno país. Seu cabelo platinado captava a luz do lustre que ela mandara limpar e rependurar com lâmpadas modernas mais quentes. Mateus estava ao lado dela, parecendo formidável em um smoking. Eles parecem ovelhas esperando o abate, murmurou Mateus, varrendo a multidão abaixo. Sem abate esta noite, Mateus, disse Lyra, tomando água com gás. Esta noite é sobre reeducação. Eles precisam aprender quem é o novo predador do ápice. Ela desceu as escadas. A música, uma banda de jazz ao vivo, tocando algo soul e animado um contraste marcante com os quartetos clássicos preferidos de Beatriz, suavizou quando ela se aproximou. A multidão se abriu para ela como o mar vermelho. Senadora Van der Waal, uma mulher que certa vez dissera a Lyra que ela não pertencia ao clube de campo, deu um passo à frente com um sorriso apertado e aterrorizado. Lyra, querida, piou Asra. Van der Waal, a voz alta demais. Você está absolutamente deslumbrante. Eu estava justamente dizendo a todos, como sempre soube que você estava destinada a grandes coisas. Lyra parou. Olhou a CE. Van der Waal de cima a baixo, a expressão divertida. Sério, Margarida? Porque eu me lembro claramente de você me perguntar se eu fazia parte da equipe de catering na festa de Natal do ano passado. A Seara Van der Waal ficou de um tom vermelho beterraba. Ah, com certeza eu estava brincando. Você conhece meu senso de humor. Conheço, disse Lyra friamente. É por isso que você vai doar 50 mil reais para a fundação esta noite. Considere como um imposto de humor. Lyra continuou andando, deixando a mulher gaguejando para trás. Moveu-se pelo salão, aceitando elogios com um aceno régio, dispensando pedidos de desculpas com um aceno de mão. Era intocável. Então ela ouviu. Theo estava perto das portas francesas que davam para o jardim. Usava um terno, mas caía folgado, como se tivesse perdido 10 quilos em uma semana. Não bebia. Apenas a observava, seus olhos cheios de uma tristeza profunda e dolorosa. A multidão pareceu sentir a tensão e criou uma pequena zona de buffer ao redor deles. Lyra caminhou até ele. Você veio, disse ela. Você me convidou, respondeu Theo. A voz baixa. Não achei que viria. Queria que você visse, disse Lyra, gesticulando para o salão. A vida que você tinha tanto medo de perder. As pessoas para quem vendeu seu casamento para impressionar. Olhe para eles, Theo. São só pessoas. Pessoas assustadas e gananciosas. Não são deuses. Theo olhou ao redor do salão, depois de volta para ela. Eu sei. Vejo isso agora. As vendas caíram. Como está o acordo de delação? Finalizado, disse Theo. Play de culpa por negligência e auxílio à fraude. Ganho 3 anos de liberdade condicional e uma multa enorme. Estou impedido de atuar em conselho corporativo por uma década. O que sobrou da Mendes Logística está sendo dissolvido para pagar os credores.
É um recomeço, disse Lyra neutra. Você está livre. Não precisa mais ser o herdeiro. Pode ser só Theo. Theo deu um passo mais perto. E quem é você, Lyra? Tenho me perguntado isso a semana toda. É a mulher com quem me casei? Ou é esta titã? Eu sempre fui as duas, disse Lyra. Você simplesmente nunca se deu ao trabalho de olhar além da capa do livro. Gostava da garota quieta porque ela não te desafiava. Gostava da bibliotecária porque ela te fazia se sentir grande. Mas uma mulher como eu, não preciso de um homem para me sentir grande. Preciso de um parceiro que consiga escalar a montanha comigo. Eu posso aprender, sussurrou Theo, os olhos buscando nos dela um lampejo do antigo calor. Estou recomeçando. Não tenho nada. Sem dinheiro, sem mãe, sem legado. Sou só um homem agora. Talvez esse homem seja bom o suficiente para você. A pergunta pairou no ar entre eles. Era o clímax de sua tragédia. O momento onde, numa história menor, a heroína poderia amolecer. Poderia lembrar dos bons tempos, das risadas, dos cafés compartilhados. Lyra olhou para ele. Sentiu uma pontada de pena. Sim, mas o amor que fora incinerado no momento em que ele assinara os papéis. Estendeu a mão e ajustou a gravata dele, um gesto íntimo, mas final. Theo, disse ela suavemente, você quebrou o copo. Pode colar de volta, mas sempre estará rachado. E eu não bebo de copo rachado. Baixou a mão. Não te odeio. Te perdoo, mas te superei. Theo fechou os olhos, aceitando o golpe. Assentiu lentamente, lágrimas brilhando nos cílios. Eu entendo. Você merece tudo. Eu sei, disse Lyra. Adeus, Theo. Ele se virou e saiu pelas portas francesas, desaparecendo na noite, deixando o mundo Mendes para trás para sempre. Lyra tomou um momento para se recompor. Sentiu um peso sair do peito. O último laço fora cortado. Mateus apareceu ao seu cotovelo. Está na hora do discurso, chefe. Lyra assentiu. Caminhou até o palco, o mesmo palco onde Beatriz destruíra sua vida. Pegou o microfone. O salão ficou em silêncio instantaneamente. Obrigada a todos por virem, começou Lyra, a voz clara e forte. 3 anos atrás, fiquei neste palco e me disseram que eu era lixo. Me disseram que eu era um mau investimento. Fez uma pausa, deixando a memória assentar sobre a multidão. Esta noite, estamos corrigindo o registro. O nome Mendes saiu desta casa. A partir de hoje, esta propriedade será a sede da Fundação Vale. Vamos focar em fornecer ajuda jurídica e financeira a mulheres presas em dependências financeiras abusivas, anunciou Lyra. Vamos ensiná-las a ler a letra miúda, a construir seu próprio patrimônio, a serem suas próprias salvadoras. Ergueu a taça, aos novos começos, e a ler o contrato antes de assinar. Aos novos começos, ecoou a multidão, aplaudindo alto, desesperada para estar do lado vencedor. Lyra sorriu. Não era mais um sorriso frio. Era um sorriso de triunfo genuíno. Enquanto a banda tocava uma melodia celebratória, Lyra saiu do palco. Mateus a encontrou no pé da escadaria. Isso foi um belo microfone drop, disse ele. Precisava ser feito, respondeu Lyra. Então, e agora? Conquistamos São Paulo. Mendes é pó. Silva é sua. A fundação foi lançada. O que Lyra Vale faz amanhã? Lyra olhou para a janela, onde as luzes da cidade de São Paulo piscavam como estrelas caídas. Pensou no poder que detinha, na liberdade pela qual lutara e no futuro que era inteiramente, lindamente dela. Virou-se para Mateus, os olhos brilhando com um novo fogo. Amanhã, disse ela, entrelaçando o braço no dele enquanto caminhavam para o bar. Amanhã vamos olhar os mercados europeus. Ouvi dizer que Lisboa tem algum dinheiro antigo que precisa de uma pequena reestruturação. Ela riu e pela primeira vez em 3 anos, o som era completamente livre. A rainha havia reivindicado seu trono e o reinado de Lyra Vale mal havia começado. E essa é a história de como Lyra Vale transformou um acordo de divórcio em um império de bilhões de reais. Dá um novo significado à frase viver bem é a melhor vingança. Theo perdeu a esposa, sua fortuna e seu legado, porque teve medo demais de enfrentar a mãe, enquanto Beatriz aprendeu da forma mais difícil que nunca se deve subestimar os quietos, especialmente quando eles sabem codificar. O que você acha? Lyra foi dura demais com Theo no final, ou ele recebeu exatamente o que merecia por não tê-la apoiado? Quero ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo.
Se você gostou desta história de vingança de alto risco e drama corporativo, por favor dê um like. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história. Obrigado por ouvir e até a próxima.